Oi, oi, pessoal! Mais um episódio do AgroShowcast no ar. Sejam todos muito bem-vindos. Em pauta hoje, a força da citricultura brasileira que conquistou o mundo, especialmente a laranja. O Brasil é o maior produtor global de laranja e lidera também as exportações de suco de laranja. A cada 10 copos consumidos no mundo, entre 7 e 8 são brasileiros. As vendas externas movimentam por ano cerca de 2,5 bilhões de dólares. Então, bora falar um pouquinho mais sobre a importância desse mercado, os investimentos em tecnologia, sustentabilidade. Vamos falar também sobre as projeções para a safra 2024-2025, logística, quais são os cenários futuros, os desafios, as oportunidades e muito mais. E para falar sobre tudo isso, a gente recebe um convidado super especial. Ele é diretor global de logística e operações internacionais da Citrosuco, uma das maiores exportadoras de suco de laranja do mundo. Aqui comigo no estúdio, Claudemir Henrique Oliveira. Claudemir, muito feliz de você ter aceitado o nosso convite. Sinta-se em casa aqui no AgroShowcast, viu? Obrigado, Paulinha. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui e falar um pouquinho para o teu público, né, sobre o agronegócio. Eu sou um apaixonado pelo agronegócio, atuo no agronegócio há mais de 20 anos e fico muito feliz de ver o quanto que a gente cresce ano a ano e o quanto que a gente é respeitado internacionalmente por aquilo que a gente faz de bom aqui no Brasil, né? Somos então, uma muito potência mesmo, né, ao se falar de agronegócio. E agora, falando um pouquinho mais sobre a produção de laranja, eu gostaria de apresentá-la à nossa audiência. Quais os principais diferenciais do nosso país na produção de laranja? O Brasil, ele de fato tem uma vocação produtiva para o agronegócio, né, que é notada internacionalmente, em específico para a laranja, né, e para a indústria citrícola também. O Brasil hoje ele possui um clima extremamente favorável para a produção de laranja, tanto em termos de posicionamento, latitude, tipo de solo. Obviamente que a produção agrícola ela sofre, né, com as oscilações de clima que acontecem ano a ano, mas o Brasil, quando a gente faz uma comparação com outros países do mundo, ele possui sim uma posição privilegiada para a produção de laranja e outros cítricos também. Agora, falando sobre tecnologia, quantas coisas evoluíram, né, no nosso país e nessa cadeia produtiva especificamente? É interessante, Paulinha, porque quando a gente fala do Brasil e do agronegócio brasileiro, teve uma evolução enorme da porteira para dentro, né? Eu acho que isso já é até um jargão aí né, de todos nós, profissionais do agronegócio. Quando a gente olha dentro das fazendas, tem uma evolução tecnológica, seja a agricultura de precisão, seja aplicação, tecnologia de defensivo agrícola, tecnologia de fertilizantes, manejo. Então, tudo isso faz com que a gente tenha, de fato, uma competitividade muito grande olhando a porteira para dentro. Quando a gente vai para o lado de fora, e aí a gente está falando basicamente da infraestrutura para operacionalizar a logística, a gente ainda tem algumas oportunidades, principalmente na parte portuária, de operações portuárias, na parte de infraestrutura de transporte, né? A gente vê aí, comum a gente falar aí do Mato Grosso sofrendo para poder exportar a sua safra de grãos, principalmente o milho. Mas, obviamente, que isso é uma jornada, né? É um caminho e eu me coloco extremamente otimista que o Brasil vai sim conseguir evoluindo e alavancando a tua produtividade através do desenvolvimento
também fora da porteira. Ou seja, você falou da logística, né? A logística a gente pode dizer que, então, é um dos desafios, um dos gargalos, e não especificamente, né, do setor da nossa citricultura, mas do agronegócio de um modo geral, e você sempre foi apaixonado por esse setor especificamente. É um sonho, a gente pode dizer, de criança? É um sonho de criança, né? Eu costumo dizer que eu nasci brincando com um volante, achando que ia ser motorista, e fui realmente um privilegiado de poder trabalhar com aquilo que eu mais amo, né? Que era um sonho de criança. E hoje eu tenho muito orgulho de estar aí na logística desde 1998. Não pode falar a data, né? Mas são aí quase 25 anos de estrada atuando na logística. De formação eu sou um engenheiro que nunca trabalhou com engenharia técnica em si, mas eu sempre engenhei, eu sempre criei, sempre ajudei a desenvolver a logística do Brasil. Então, foi meio que uma conexão bastante interessante ao longo da minha vida. E quando eu olho, né, para os desafios da logística dentro do Brasil, eu costumo dividir em 3 grandes pilares, sabe? Eu acho que pessoas, e aí quando a gente está falando de pessoas, a gente está falando dos motoristas, a gente está falando dos embarcadores, a gente está falando né, das pessoas que operam e que fazem o planejamento operacional. A gente fala bastante dos processos, né, como que os processos estão estruturados, né, e da tecnologia, que é o grande diferencial, que é o que está transformando, de fato, a produtividade da logística no país. Então, acho que hoje eu vou ter a oportunidade de compartilhar contigo alguns cases de tecnologia que realmente nos surpreenderam positivamente pelos resultados e atrelando esses três elementos. Se você quiser já destacar algum exemplo aqui para a gente, bora lá. Então, Paulinha, a gente, quando a gente observa, né, os principais desafios do agronegócio da porteira para fora, eu costumo dizer que os custos de diesel, obviamente, a oscilação do custo de diesel, que é um componente bastante forte, toda a parte de mão de obra, motoristas, né, a gente enfrenta assim, uma escassez de motoristas, isso acaba fazendo com que a gente tenha, né, um custo elevado de frete, o nosso transporte ele não é tão eficiente quanto poderia ser. O tempo de fila, seja numa operação portuária, ou seja nos pontos de carregamento, somando esses 3 elementos, a gente acaba perdendo produtividade e competitividade para o agro. E esse era um desafio que tira o sono de todos os produtores e todas as indústrias do agronegócio. Mas recentemente a gente teve a oportunidade de, através desses 3 pilares, a gente mudar esse cenário de uma maneira bastante intensa, sabe, Paulinha? A gente conseguiu, através do nosso um projeto, né, que é o Centro de Controle e Monitoramento de Logística Digital, onde a gente atrela tecnologia, pessoas e processo em cima de um cockpit operacional, né? A gente conseguiu alavancar em 25% a nossa produtividade, né? Está chegando agora em 30%. Isso em 2 anos de projeto, não foi da noite para o dia. Foram um ecossistema, né, de ferramentas de tecnologia. Então tem ferramentas de agendamento, ferramentas de rastreamento real-time, online, né? Ferramentas de safety para cuidar da segurança do motorista, ferramentas de monitoramento de níveis de estoque, tanto na carga quanto na descarga. Todo esse ecossistema faz com que a gente consiga reduzir os tempos de fila, maximizar o tempo do motorista produzindo, né, dirigindo o caminhão, organizar melhor a parte regulatória, então o momento que o motorista para, né, para fazer as pausas né, da lei que ele precisa fazer, é muito mais bem organizado, mais bem aproveitado. Então, a gente foi surpreendido positivamente com um resultado excelente. Para você ter uma ideia, Paulinha, há 2 anos e meio atrás, um caminhão nosso, né, no circuito entre o interior de São Paulo, onde estão localizadas as nossas plantas, e o terminal de Santos, onde a gente faz exportação, ele percorria por mês 18 mil quilômetros. Esse ano a gente bateu o nosso recorde com 25 mil quilômetros, né, um caminhão. Então, de fato,
uma alavancagem muito significativa. Uhum. A gente tem algum dado, Claudemir, por exemplo, a logística, ela responde por quanto % do custo de produção? No caso, bom, vai variar do tipo de produto e qual que é a precificação que esse produto tem na glândula ou no processo de exportação, né? Quando a gente vai para commodities agrícolas, como por exemplo soja, milho, é um pouco mais alto esse percentual. Quando a gente vai para defensivos químicos, a gente está falando aí de 4,5% a 5% do faturamento, alguma coisa nesse patamar, né? E para nós, na indústria citrícola, a gente fala algo em torno de 9,5%. São custos logísticos, né? É importante a gente observar que eu estou falando de uma logística global, né, Paulinha? Então, daqui do Brasil, eu distribuo para mais de 110 países. Eu tenho 6 navios na minha frota. Então, realmente, é uma logística bastante pesada. Você falou que vocês, né, a Citrosuco, tem 6 navios na frota. Para quem não sabe, não conhece sobre esse setor, é necessário navios específicos para exportar. E como eu iniciei, né, falei lá na nossa abertura, o Brasil é o maior exportador do mundo de suco de laranja, né? Então, eu queria que você contasse um pouquinho sobre isso também para a gente, pode ser? Claro. Hoje eu diria que algo entre 70% e 80% do suco de laranja do mundo, ele com muito orgulho sai do Brasil. Made in Brasil. Made in Brasil. E interessante que uma das maneiras para você viabilizar essa operação, torná-la real, mantendo o frescor do suco, a qualidade, né? Enfim, é muito importante as condições de segurança alimentar desse suco. Um dos viabilizadores para isso foi os navios a granel. Então, a gente tem diversas tecnologias a bordo do navio. Um navio grande leva 32 milhões de litros de suco. Um navio, uma viagem, né? Então é um volume realmente, né, bastante grande, expressivo de suco de laranja em uma única viagem que você acaba transportando e você acaba, obviamente, tendo um ganho de escala fazendo isso. Mas sem uma tecnologia de manutenção, de guarda da qualidade desse suco a bordo, isso não seria possível. Então esse know-how, esse desenvolvimento da indústria citrícola ao longo dos anos em transportar esse suco, né, fazer esse suco sair daqui do Brasil, chegar na Europa, chegar nos Estados Unidos, chegar no Japão com qualidade, vem dos navios, né? Então os navios eles têm um papel estratégico dentro da indústria citrícola brasileira, Paulinha. Você falou Europa, Estados Unidos, são os nossos maiores importadores? Hoje, quem compra mais da gente? Quais os países? Hoje, os Estados Unidos tem uma história, né, de uma relação das pessoas americanas com a bebida, com o consumo, né? Com o consumo de suco de laranja. Isso já vem de muitos anos, de décadas. E, obviamente, a Europa ela tem um hábito de consumo também bastante intenso, né? Então, hoje, os nossos mercados maduros, a gente chama assim, Estados Unidos e Europa, mas a gente tem notado um crescimento bastante importante também na Ásia. Principalmente China, né? China, o chinês tem tido como hábito também tomar o suco de laranja, né? Então, isso é bastante auspicioso para o Brasil. Agora, a nossa produção, ela concentra-se, podemos dizer, Estado de São Paulo, Minas Gerais, se a gente puder destacar, né, quantos hectares destinados à produção de laranja, de repente dar os números da própria Citrosuco, né, quantas fazendas hoje vocês possuem, quantos hectares, o que a gente pode falar desse raio-x da produção de laranja no nosso Brasil? Eu diria que, acho que
Hoje, quando a gente olha a safra brasileira, nós devemos ter aí, algo em torno de 280 a 300 mil hectares, a indústria citrícola brasileira total, como um todo. Alguma coisa por aí, tá, Paulinha? Isso faz com que a gente tenha uma produção bastante expressiva, né, acima de 240 milhões, 250 milhões de caixas de laranja aí por safra. Esse número ele oscila ano a ano em função do clima. E desses, algo em torno aí de 50 milhões de caixas é destinado à fruta de mesa, ao consumo, né, dentro dos lares brasileiros, e o restante ele é destinado para a indústria. Onde realmente ele é processado, essa laranja, produzido o suco de laranja para o mercado nacional, né? O mercado nacional, acho que vale um destaque, o Brasil, né, ele também cresce no consumo de suco de laranja, e obviamente para exportação. Eu diria que algo em torno aí de 90% da produção de suco de laranja do Brasil, ela é destinado à exportação. A Citrosuco, ela é uma das maiores empresas de suco de laranja do mundo. A gente, né, a cada 10 copos de laranja do mundo, 2,5 é da Citrosuco. Então tem aí a gente chega em muitas mesas de consumo ao redor do mundo, mais de 105 países. Aqui no Brasil, nós temos 28 fazendas próprias, aproximadamente aí 73, 75 mil hectares de laranjais, de pomares, onde a gente produz uma parte da fruta. A gente também conta com produtores cooperados, né, parceiros de negócio e parceiros de longo prazo, né, que também participam desse ecossistema produtivo da indústria citrícola. Enfim, aí a gente produz aí uma quantidade bastante expressiva de suco de laranja no Brasil para exportação. Agora tem, né, apesar de São Paulo e Minas Gerais, né, dominarem a nossa produção nacional de laranja, tem outros estados que também a gente nem imagina, mas que tem laranja lá também, né? Tem. Produção interessante mesmo. Isso, é um bom ponto, Paulinha, porque o estado do Paraná produz laranja, né, tá aqui pertinho do estado de São Paulo. O estado de São Paulo, obviamente, é o grande produtor. Minas Gerais produz também, tem um pouco de produção no Nordeste. O Pará produz laranjas também. Então, o Brasil ele tem uma vocação bastante interessante para a indústria citrícola, né? A parte de solo, o clima, a quantidade de luminosidade que a gente tem no Brasil favorece a produção de uma forma generalizada, eu diria. Clima, solo e gente, né? Porque os nossos produtores, né? Essa é uma classe que a gente tem que tirar o chapéu, né? De fato, a gente precisa valorizar o produtor agrícola. Ele é vencedor. Um herói. Ele é um herói, ele luta contra todas as adversidades que aparecem e sempre com uma mentalidade muito próspera, sabe, Paulinha? Eu acho que se eu pudesse destacar uma qualidade dos nossos produtores rurais, dos nossos produtores agrícolas, pecuaristas no Brasil, é a mentalidade de prosperidade, de crescimento, de realmente suplantar os desafios que aparecem ao longo da jornada. Eu falei um pouco de clima, né? Esse ano a gente está passando aí um clima bastante diverso, ondas de calor, temperaturas, né, no momento do ano que já não eram mais esperadas, 38, 37 graus em alguns locais que a gente já tinha que ter ali 30, 28 graus. Então tem uma diferença de temperatura bastante importante, uma umidade relativa do ar menor. A gente acompanhou aí recentemente várias queimadas acontecendo, né, incêndios florestais acontecendo, né, enfim, muitos deles inclusive criminosos. E isso tudo é efeito de uma oscilação climática, né? Então, acaba que traz impacto para o agronegócio como um todo, né? Mesmo porque essa mudança climática não é restrita ao Brasil, é no mundo inteiro que a gente vê isso acontecendo. Só que é aquilo, é só no Brasil que esse problema é atribuído ao produtor rural. O produtor rural, gente, é quem mais tem interesse nesse país de preservar
preservar o meio ambiente, porque ele precisa do meio ambiente, né? Então, é preciso a gente também cada vez mais comunicar isso. O produtor rural, ele tem medo de fogo, ele não coloca fogo, ele, né, tá ali, tantas propriedades, a gente vê os funcionários tentando combater aquele fogo, é triste isso, né? E correndo risco, né? Correndo risco, colocando equipamentos também em risco, as pessoas em risco para poder combater, né? Que é exatamente cortar o fogo. Cortar o fogo é você revirar a terra ao longo de um talhão de produção para poder parar o fogo. E aí você está colocando ali um profissional seu, da tua fazenda, mais um equipamento ali, passando muito perto do fogo. De forma alguma, isso é a intenção do produtor rural. Se a gente olhar, por exemplo, né, nos eventos que aconteceram aí nesse mês passado, algumas semanas, uma área bastante importante de cana-de-açúcar foi perdida. Que produtor rural que quer perder, né, a tua produção, né, o teu sustento, né? Então, assim, não faz muito sentido. Na verdade, esse discurso. Esse discurso não cola muito, porque o produtor, o que ele quer é produzir, né, colocar o alimento na indústria, colocar o alimento na mesa dos brasileiros, exportar o produto e não destruir a própria plantação, né? Não faz muito sentido, né? Com certeza. Agora, falando na produção especificamente de laranja, é uma produção, não é nem a curto nem médio, é longo prazo, não é mesmo? É longo prazo. Normalmente, quando a gente fala do agronegócio, Paulinha, a gente já está falando de médio e longo prazo, né? Por mais que a gente tenha culturas, né? E o Brasil, ele é privilegiado por ter aí em alguns locais 2, 3 safras ao ano, que é algo, quando a gente fala isso no exterior, o pessoal, né, fica todo mundo espantado. Assim, né? Como assim vocês conseguem fazer isso, né? A gente tem um desenvolvimento de tecnologia, de biotecnologia bastante importante, tanto das sementes, tanto dos processos e manejos agrícolas bastante importante, que faz com que isso aconteça. Não foi da noite para o dia, né, Paulinha? Não. Tem muito trabalho dos produtores rurais, da indústria que está nesse ecossistema da produção agrícola, né? E quando a gente olha exatamente para esse processo, sempre a gente precisa compreender a importância que o clima e que os atributos de ESG têm para nós, como produtores rurais também. Né? Então, até finalizando o assunto lá das queimadas, eu acho que eu pulo para o outro lado, que é o impacto positivo que a gente quer causar nas comunidades onde a gente atua. Né? A Astrosulco, a gente tem metas, compromissos públicos, que a gente espalhou e comunicou para todo mundo, inclusive certificados, de redução de carbono, de proteção da biodiversidade, e isso tudo é exatamente para poder atuar, o produtor atuando para manter ou para melhorar o clima do mundo. Então, acho que tem aí esses compromissos, eles acabam trazendo ações imediatas, né? Por exemplo, a gente tem uma meta bastante interessante, Paulinho, de redução de emissão de CO2. E aí isso tudo acaba fazendo com que a gente tenha ações. Recentemente, né, através de uma parceria com uma grande montadora de caminhões, a gente estava com um caminhão 100% elétrico, um dos primeiros caminhões 100% elétrico de carga pesada, circulando, né, com suco de laranja, né, com emissão zero, exatamente para a gente testar, para a gente aprender como que vai ser esse novo mundo, né? Como que vai ser esse futuro com a eletrificação do transporte. É uma busca constante, né? Tem metas até para 2030 que vocês, no caso, né, vêm batalhando e vão cumprir. E, de um modo geral, o agronegócio está comprometido, não apenas, né, com essa questão do meio ambiente, mas a gente lembra que quando a gente fala de ESG, envolve também a questão social, a questão da governança, né? Uma palavra muito importante que a gente tem ouvido também falar
falar a colaboração. Como é importante todo mundo estar no mesmo jogo, né? Na mesma busca. É interessante, Paulinha, que eu acho que essa palavra é a palavra que vai dominar essa nova etapa de crescimento e de evolução do agronegócio brasileiro. Colaboração vem de colabore, que é trabalhar em conjunto. E isso é muito importante, porque o produtor rural, ele precisa da indústria, ele precisa dos transportadores, ele precisa do porto, a gente precisa do governo. Então é um ecossistema colaborando para que a gente aumente a produtividade, para que a gente tenha mais competitividade do agronegócio internacionalmente, né? Então, a colaboração ela é fundamental, ela é página número 1 para a gente conseguir alcançar os nossos objetivos de longo prazo. Mas é interessante observar que né, a laranja, você planta uma laranja hoje, você vai colher a primeira fruta daí 5 anos. Então, tudo que a gente pensa da citricultura tem que estar no horizonte de longo prazo. Então, aí a partir do momento que você começa a colher, você tem ali 15 anos de produção. Então, o tempo de vida médio de uma laranjeira, de um pomar, são 20 anos. Desses 15 produzindo. Então, daí a importância de um planejamento estratégico, né, de médio e longo prazo, bastante assertivo, para poder favorecer a execução do negócio. Então, quando a gente pensa, né, como homens de negócio, como uma cadeia produtiva que impacta o mundo inteiro, os planos são planos de 5, 10, 15 anos. Esse é um aspecto bastante interessante da produção de laranja. E que muita gente desconhece, né? A gente tá acostumado com a soja que você planta, daí 60 dias você colhe, né? E que é um volume, de fato, o Brasil é o maior produtor de soja do mundo, né? Recentemente passou os Estados Unidos. Então, assim, só que no caso da laranja não é. Eu vou plantar agora e vou colher a primeira laranja daqui 5 anos. E nesse período, eu tenho que dar manutenção nos pomares. Então, o produtor rural, ele precisa fertilizar, precisa aplicar defensivo agrícola, precisa ter manejo, poda, tem muitos funcionários envolvidos, né? A citricultura movimenta a economia de muitas cidades, né? A Citrosuco, no período de colheita, a gente chega a 12 mil funcionários. Nossa! Então é um número bastante expressivo de famílias que acabam sendo beneficiadas por esse negócio, né? Pelo negócio da indústria da laranja aqui no estado de São Paulo, no cinturão citrícola como um todo. É isso aí. Agora falando um pouquinho sobre a safra mesmo, essas previsões, o que a gente pode destacar, Claudemir? A gente tem uma compreensão de que o clima realmente impactou fortemente do ano passado para essa safra. Então, a safra 24-25, a gente está vendo, né, inclusive né, os órgãos que monitoram, Fundecitrus, a própria Citrus BR, elas têm observado isso. O clima realmente traz um impacto bastante grande nessa queda de produção da safra passada para essa. Obviamente que eu diria que esse é o maior elemento. Tem também o greening, que é uma doença que ela impacta na produção, mas ela talvez, nesse momento específico, ela está com um impacto um pouco menor. Eu diria que ela tem aumentado, tá? O greening tem aumentado. O impacto dela é que a gente entende que nessa safra específica e para a próxima é o clima. É interessante que a gente tem visto bastante movimentos né, puxados pela própria Citrus BR, pela Fundecitrus, né, pelas grandes empresas que produzem laranjas, Citrosuco dentro delas, que produzem laranjas no Brasil, campanhas, pactos para a gente combater. O greening, ele é transmitido por um mosquito. Ele é muito parecido com a dengue. Então vai lá um mosquitinho, ele pica uma laranjeira que está infectada, e se ele picar a outra, ele transmite. Então, realmente, o controle, né, desse vetor é bastante importante. E obviamente, campanhas
né, pactos que a citricultura brasileira está fazendo, porque precisa da ação sim da indústria, mas também a ação dos produtores, do pequeno produtor, né, daquelas pessoas que têm laranjeiras né, em suas casas, tem lá 1, 2, 3 árvores, né? Se estiver infectada, vai picar ali, o mosquito vai para um pomar industrial ou maior, né, de larga escala, e pode acabar levando a doença. Então, realmente tem uma campanha bastante interessante. E a gente tem evoluído nessa questão em termos de tecnologias para o controle, para a prevenção, também para lançamento de novas variedades de laranja mais resistentes ao greening. O que a gente pode dizer sobre isso? O Brasil, ele se destacou, né, o greening está aqui no Brasil já tem muitos anos, sabe, Paulinha? E o Brasil sempre destacou por fazer um manejo adequado da doença. E aí o manejo é nutrição, eventualmente, né, a contenção do vetor, né, do mosquito, e, em último caso, até a erradicação da planta infectada. Né? O Brasil, em algum momento, ele acaba se penalizando em termos de produtividade para controlar a doença. O que se demonstrou como uma estratégia correta. Era algo correto a se fazer. Né? Os Estados Unidos não tomou essa linha, os Estados Unidos foi para uma linha mais voltada para pesquisa de defensivos ou de uma cura. Infelizmente, eles não tiveram sucesso. Os pomares da Flórida basicamente foram todos devastados e o Brasil a gente consegue manejar essa doença. Eu diria que um outro elemento, além, obviamente, de melhorar o manejo, melhorar a eficiência desse manejo, né, são a diversificação de áreas, né, diversificação das áreas que a gente produz. Então, mais recentemente, né, a própria Citrosuco, nós estamos com áreas no estado de Minas Gerais, onde a gente está plantando laranja, exatamente para poder diversificar aonde que a gente está produzindo. Acho que tem um outro ponto importante, Paulinha, que é a tecnologia, sabe? A Citrosuco, ela tem uma parceria com uma empresa que possui um algoritmo e ele sobrevoa todos os pomares e, através dessa tecnologia, ele fotografa as árvores e faz um mapeamento de como que está a sanidade das árvores, né? Com precisão. Ajuda a direcionar o manejo, onde que a gente vai aplicar, né, um fertilizante, vai fazer uma passagem de defensivo, vai fazer uma poda. Mesmo para não ter desperdício, né? Sabe que é ali, que é, né? Exatamente. Atua dos dois lados, né? Para melhorar o manejo e, obviamente, para melhorar a eficiência operacional, né, do manejo dos nossos pomares, né? Agora, essa redução na nossa safra prevista, ela chega a preocupar em termos dos nossos estoques, né? Dada aí a responsabilidade do Brasil, né, de exportar aí para o mundo. O que a gente pode estar falando dos estoques? Paulinha, os nossos estoques, né, a Citrus BR acabou de divulgar, né, ela divulga os estoques das 3 principais empresas produtoras de laranja. Os estoques, eles estão baixos, aí já era algo esperado pelo mercado, exatamente porque a gente está tendo que suprir principalmente o mercado americano, porque lá eles estão com dificuldade na colheita, eles não têm mais laranja, né? Então, a partir do momento que o Brasil, que tem essa vocação de exportação enorme, a gente acabou entrando para poder fazer, né, para poder contribuir com a manutenção do suco de laranja na mesa do americano. Então já era esperado. Acho que os próximos anos são anos onde a gente vai conviver sim com estoques mais baixos, o que nos faz acreditar que as eficiências, a nossa eficiência operacional, a nossa produtividade como setor, ela vai ser bastante desafiada e a gente vai precisar cada vez mais trazer tecnologia, pessoas qualificadas, processos organizados para a gente poder continuar suprindo com um nível de custo razoável. Resumidamente, mais do que nunca, a lição de casa precisa ser muito bem feita, né? E eu entendo que a indústria está preparada, né? As pessoas, né? E
quando eu falo das pessoas, vai, né, dos boards das empresas, passando por todos os funcionários, colhedores, tratoristas. O que a gente percebe no agronegócio brasileiro é uma paixão muito grande, sabe, Paulinha? As pessoas que trabalham no agro, elas são apaixonadas pelo que fazem. Uhum. E uma vez que você é apaixonado, você ama o que você faz, você quer sempre melhorar, sempre aprender coisas novas, aprender novas tecnologias. A gente estava falando há pouco, né, das novas funções ou as novas profissões que estão chegando, né? Piloto de drone, né? Tratoristas que precisam ser letrados na parte de tecnologia para poder manusear lá um iPad gigante, né? De como que está o trator, né? Decodificar as informações que ele está recebendo. Então veja que cada vez mais a mão de obra está buscando capacitação para encarar essas novas realidades, onde a tecnologia vai ser fundamental para ganhar esse jogo. Com certeza. Agora, de um modo geral, a gente pode dizer que no mundo está acontecendo uma mudança no hábito dos consumidores, porque tem reduzido o consumo de suco de laranja, isso em termos globais, né? Como que vocês analisam isso? Esse movimento, obviamente que a Europa ela tem um movimento de declínio da população, e uma vez que a população cai, né, acaba reduzindo o consumo naturalmente. Os Estados Unidos menos, na Ásia menos também, né? Na Ásia, na verdade, o hábito do consumo se achega para lá nos últimos anos. Quando a gente observa esse movimento, é um movimento esperado. A indústria acompanha esse balanço, a gente chama isso de supply demand, né? Que é a quantidade de suco que a gente oferta versus a quantidade de consumo que tem. A indústria acompanha isso com um olhar bastante atento. Alguns movimentos no sentido de entender o que está acontecendo, né? Por exemplo, a Astrosuco, ela recentemente lançou a Evera, que é uma empresa de ingredientes, de óleos, essências, ingredientes derivados do suco de laranja, da laranja, né? Derivados da laranja, exatamente no sentido de entender, de diversificar a aplicação, né, da laranja que acaba gerando para o consumidor, né? Uma essência de laranja é utilizada num bolo que é consumido do outro lado do mundo por uma família. Então, a gente continua com o nosso propósito, né, de nutrir a vida, vivendo legados, em várias frentes, seja no suco de laranja, agora, mais recentemente, junto com a Evera. Agora, falando da laranja em si para o consumo, quais os principais benefícios que a gente pode destacar do consumo de laranja, do suco de laranja? Você falou outras finalidades também, né, para esse produto, inclusive não só para o consumo alimentar. Hoje tem até produtos de beleza que a gente utiliza também essa matéria-prima, mas enfim, para consumir o alimento em si, o que a gente pode destacar? Dentro do nosso propósito de nutrir a vida vivendo legados, o nutrir a vida é exatamente levar um alimento saudável para a mesa das pessoas ao redor do mundo. E quando a gente observa a laranja, né, 150 ml de suco de laranja por dia, de fato vai ajudar a prevenir radicais livres, tem a vitamina C que, né, durante o período da pandemia, o consumo de suco de laranja aumentou muito no mundo exatamente porque as pessoas queriam a vitamina C. Ela é rica, muito rica em vitamina C, rica em fibras. Então, assim, os benefícios do consumo do suco de laranja diariamente, eles são enormes, enormes. E as pessoas gostam, né? O suco de laranja é um dos poucos sucos, né, de fruta que você pode consumir todos os dias sem sentir enjoo ou sem querer mudar o sabor. Então a laranja, de fato, ela tem uma característica única no paladar do ser humano, né?
além dos diversos benefícios de saúde, para a saúde das pessoas que consomem. E uma coisa que eu também acho interessante é, por exemplo, se a gente, né, nós consumidores, vamos ao supermercado, a gente encontra laranja de janeiro a janeiro, na feira, né, no supermercado. É uma das poucas frutas que, né, independentemente do mês, ela está ali presente, à disposição. No Brasil, a gente tem algumas variedades de laranja. Eu vou citar assim as maiores. A gente tem o que a gente chama de variedades tardias, né? Que aí eu vou destacar a Natal, a Valência. São variedades que ficam prontas mais no final da safra. A safra, ela é ali entre junho a dezembro, janeiro, né? São as variedades tardias. A gente tem as variedades a meia estação, que é a Pera Rio, por exemplo, é uma variedade que se encaixa nesse portfólio, e as precoces, que são as Ramlins, né, são laranjas que ficam prontas antes. Então, esse portfólio de variedades compõe o que a gente chama aí de pipeline de produção do suco, que cada uma ela é adaptada a um clima diferente. Então, né, ela tem uma característica de dulçor, uma característica de acidez, uma característica de cor diferente. Mas quando a gente, né, junta, né, a gente mixa todas essas variedades, aí sim a gente tem um suco muito padronizado, né? Assim como a laranja que você mencionou, a gente também produz a laranja ali de junho, julho a dezembro, mas a gente vende suco de laranja o ano inteiro. Então, tem muita tecnologia por trás para armazenar esse suco, né? Para poder manter a qualidade, o sabor, o frescor, ao longo desse período. E aí a gente acaba distribuindo esse suco nos 12 meses do ano. Que bacana. Claudemir, a gente falou, né, sobre alguns desafios desse setor, mas agora, para finalizar, eu queria falar sobre as oportunidades. A gente pode dizer que elas são muito maiores que os desafios que temos pela frente? Os desafios são grandes, e as oportunidades também são grandes. Nós, dentro da Citrosucar, a gente confia muito na indústria citrícola. Há 1 ano e meio, 2 anos, a gente colocou mais um navio na nossa frota. A gente está, né, expandindo pomares, intensificando manejo, porque a gente acredita na indústria. Mais do que isso, a gente acredita na vocação do Brasil em ser um fornecedor para o mundo de um produto altamente nutritivo, né, produzido aqui com muita qualidade por pessoas apaixonadas, por produtores altamente empenhados, né, em entregar o seu máximo potencial através do produto, através da laranja. Então, a gente segue muito otimista, muito otimistas com a citricultura. E os desafios que vão aparecendo, nós temos pessoas capacitadas que, né, e juntos a gente vai conseguir suplantar todos esses desafios e continuar abastecendo o mundo com suco muito natural e útil do ponto de vista de saúde para as pessoas. Então, para os citricultores, a mensagem é: persistam na atividade, que vale a pena. Qual a última mensagem aí que você pode deixar, então, para eles? O primeiro é agradecer, né, todos os produtores, todos os citricultores do Brasil. Eles são vencedores natos, né, só de estarem produzindo a laranja, né, e a gente ouve muita coisa, greening, clima, e eles são perseverantes, eles insistem, persistem, mas mais do que isso, eles prosperam, eles melhoram, eles evoluem e eles aprendem com tudo que acontece na citricultura, no clima como um todo, no ecossistema como um todo, sabe? Então, fica o meu agradecimento para todos os citricultores e desejo para que todos continuem prosperando e seguindo conosco na laranja, no mundo da laranja. Com certeza. Claudemir, agora conta para mim, você atuando hoje em uma das maiores, né, exportadoras de suco de laranja do mundo, na parte de logística, de operações internacionais, a gente pode dizer que o sonho de criança foi realizado? Você se sente feliz assim, realmente fazendo esse hoje, o seu trabalho?
plenamente realizado, né? Eu me sinto muito feliz, é uma realização trabalhar na Citrosuco, que é um grupo enorme, né? Composto por pessoas, por acionistas preocupadíssimos com o ser humano, me enche de orgulho, né? Me sinto muito realizado por trabalhar com logística, com distribuição. A Citrosuco, ela possui 5 terminais ao redor do mundo. Nós temos o nosso terminal em Santos, mas a gente tem, né, terminais nos Estados Unidos, terminais na Europa, no Japão, na Austrália. Então é uma operação multicultural. Né? Escritórios também, escritórios em vários países, no mundo inteiro, né? China, em Viena, nos Estados Unidos, no Japão, aqui no Brasil. Então a gente tem realmente uma estrutura global bastante pujante, e me dá muito orgulho de trabalhar junto com um time muito capacitado, sabe, Paulinha? O time de logística da Citrosuco, que cuida das operações de distribuição e as operações internacionais, é um time muito capacitado, muito apaixonado pelo que faz, um time que busca eficiência a todo tempo e apaixonado pela produção de laranja. Então, eu acho que eu só tenho que realmente agradecer a Deus a oportunidade que Ele me deu de fazer o que eu amo. Olha, e que Deus continue te abençoando sempre, cada vez mais e mais. Parabéns pelo seu trabalho, parabéns pelo trabalho da Citrosuco, que há 61 anos vem levando o nome do Brasil mundo afora. E saiba que as portas aqui do AgroShowcast estarão sempre abertas para te receber, para receber todo o time de vocês. Estamos juntos, viu? Obrigado, Paulinha. Nós que agradecemos, né, a oportunidade de estar aqui e falar um pouquinho sobre esse universo da laranja, né, sobre um produto que realmente nos inspira e movimenta milhares de vidas aqui no Brasil, no mundo inteiro, né? Então, eu agradeço imensamente o convite, muito obrigado. E desejo muito sucesso para você e para o programa. Amém. Até a próxima, viu? A todos vocês que acompanharam até o final esse episódio, muito obrigada pela audiência, a companhia, o carinho de sempre. E agora eu te convoco para compartilhar esse conteúdo, falar um pouquinho da nossa produção de laranja que conquistou o Brasil e o mundo, tá bom? Semana que vem tem mais. Bora lá. Até lá. Tchau, tchau.